Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o pessoal da Clinitim. Olha, ontem foi o dia do fonoaudiólogo, dia 9 de dezembro, e uma data especial para homenagear aqueles que dedicam as suas vidas à comunicação humana. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa área de atuação do fonoaudiólogo, que é a audiologia. E aí nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura de Timbó os profissionais aqui da Clinitim, que vão conversar com a gente a respeito. Nós estamos recebendo a Michele Zancanella, que inicialmente vai conversar com a gente. Muito bom dia, Michele. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E também estamos recebendo a Ana Flávia. Ana Flávia. Muito bom dia para você também. Bom dia. Seja bem-vinda aqui nos Estúdios da Cultura. Obrigada. As duas fonoaudiólogas que trabalham com a Clinitim e vão conversar com a gente então sobre a importância desse profissional. Ontem a gente até comentava por aqui, a gente sempre fala das datas comemorativas no início da nossa programação e destacávamos o dia do fonoaudiólogo. Então, quais são as áreas de atuação da fonoaudiologia? Bom, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que ele está apto, está capacitado e reconhecido para trabalhar com a comunicação humana, certo? Então, o conselho, ele reconhece em torno de 11 áreas de atuação. As áreas mais comuns, que estão mais presentes no dia a dia das pessoas, dos pacientes, são as áreas da audiologia, da motricidade orofacial, da linguagem, também da voz e a questão da área hospitalar. E isso traz para a gente um amplo leque de atuação, certo? Então, nós podemos atuar em clínicas, em escolas, em creches, em hospitais, em unidades de saúde e também em ambiente domiciliar, que acaba acontecendo bastante. De forma didática e prática, o que faz o fonoaudiólogo, em poucas palavras? Ele vai cuidar de toda essa parte da comunicação humana, então de habilitar e reabilitar, principalmente hoje trazendo essa questão da parte auditiva, né? Então vai trabalhar com a questão da orientação, da prevenção, da indicação de próteses auditivas, da realização desses exames para indicação desse tipo de tratamento, certo? Então ele vai trabalhar toda essa questão de melhorar a comunicação do indivíduo, né? Pensando assim, tanto na parte da fala, né, quanto na parte da audição. Tudo que envolver comunicação. Então, se eu tiver uma alteração de voz, é o fonoaudiólogo que trabalha. O otorrino avalia se tem alguma patologia responsável de cirurgia, que daí é com ele, e a gente faz a reabilitação. Pensando em linguagem, se o paciente teve um AVC, teve algum comprometimento de linguagem, é o fonoaudiólogo que reabilita esse paciente. Pensando na parte auditiva, que a gente... Para ter uma boa comunicação, uma comunicação efetiva, a gente tem que falar e tem que ouvir, né? Então, ele trabalha com a parte auditiva. Então, tudo que tiver relação com comunicação é o fonoaudiólogo que é responsável em reabilitar e avaliar também. E como é que o profissional, então, da fonoaudiologia atua na prevenção de perdas auditivas especificamente? Principalmente na parte da orientação, certo? Então, um exemplo prático. A questão, por exemplo, do profissional que trabalha exposto a ruído. A orientação direcionada a ele vai ser voltada para essa parte. Então, o uso do protetor auditivo corretamente, qual protetor auditivo esse paciente deve usar. Por exemplo, se ele está em um ambiente ruidoso e ele acabou sofrendo uma alteração auditiva, orientar que seria ideal mudar de setor para poder diminuir a exposição a esse ruído, também trazendo a questão secundária em relação a enfoque a patologias, né? Então, por exemplo, existem patologias que podem causar perda auditiva, então o cuidado redobrado que a gente deve ter sobre isso em relação, por exemplo, à vacinação. Patologias como a questão da cachumba, do sarampo, da meningite, também em questão a demais comorbidades, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, o quão é importante esse paciente manter tudo isso bem estabelecido, bem controlado, tratando certinho para que não tenha nenhuma alteração, para que isso venha a trazer alguma alteração auditiva também. Pois é, vejam só essas comorbidades que você estava falando aí, diabetes, a pressão arterial, isso pode afetar a audição de alguma maneira?
Isso aí. Pensa, quando a gente tem alterações muito acentuadas, tipo uma diabetes descompensada, o paciente lesiona também o ouvido. A gente tem muito uma relação, a diabetes com a visão, né? Então, assim, o paciente pensa, ele ficou cego por causa da diabetes. E a gente não associa muito a audição, mas a audição também sofre muito quando o paciente tem diabetes descompensada, quando ele não cuida da diabetes. Eu tenho pacientes que oscilam muito a audição e essa oscilação está totalmente relacionada à glicose estar alta. E a pressão alta também influencia de forma direta, né? Veja só. Então, a orientação, ela é muito importante. E os exames, né? Como é que se diagnostica uma perda auditiva? Então, a perda auditiva vai ser diagnosticada a depender da idade do paciente e quanto de compreensão ele tem. Na infância, no recém-nascido, é feito o teste da orelhinha, onde a gente avalia, ele não depende da resposta do paciente, a gente consegue avaliar se tem uma função coclear, ou seja, se a cóclea está funcional. Ela estando funcional, a gente tem uma probabilidade dessa criança não ter perda auditiva. E aí a gente vai acompanhando. Se eu falar de uma fase infantil, a gente já faz audiometria e na fase adulta, jovem adulto, a audiometria e imitanciometria são padrão ouro. Eles nos fornecem dados como se há perda, se não há perda, que tipo de perda, se é uma perda definitiva ou não é. Então, todas essas informações já são nos fornecidas com uma audiometria e uma imitância. Mas se esse paciente não puder responder ou tiver alguma consequência que ele não consegue dar resposta, existem exames também objetivos que nos fornecem essa informação. E todos esses exames são realizados pela fonoaudióloga. Então, assim, a gente tem uma vasta gama de exames que conseguem nos confirmar que tipo de perda se há e quais as configurações dela. Pois é, a gente falou aqui da prevenção de perdas, a gente fala do diagnóstico, agora a gente tem que falar também da reabilitação para quem está com problema na audição. Isso. A reabilitação, ela pode ser dada pensando em audição de 3 maneiras, né? E as 3 são feitas pelo fonoaudiólogo quando não há tratamento cirúrgico ou medicamentoso feito pelo otorrino. A reabilitação, ela pode ser feita por meio de terapia de fala, se o paciente não tem indicação de prótese ou não tem uma boa adaptação com prótese. Então, um paciente surdo, ele vai fazer leitura orofacial, vai fazer uso às vezes do aparelho auditivo, mas vai apoiar no que a pessoa está falando para ter uma melhor comunicação. A gente tem a parte do aparelho auditivo, né, que hoje auxilia muito aos pacientes ter uma qualidade de vida muito superior, né? E a gente tem a parte também do treinamento auditivo para pacientes que não têm perda, mas têm dificuldades em alguns ambientes. Tipo, crianças que passaram muita inflamação na infância e quando elas estão em um ambiente que tem muita conversa ou então tem ruído junto, elas não conseguem entender o que a professora está falando. Então, quando avaliado, a gente vê que não tem perda auditiva, mas a criança tem uma alteração no processamento. E aí é feito todo um treinamento auditivo para que ela tenha uma qualidade melhor na escuta. Pensando em prevenção, avaliação, o diagnóstico e a reabilitação, são as funções do fonoaudiólogo na parte da audiologia, e isso a gente vai ter em cada área da fonoaudiologia, né? Então, é muito amplo, realmente. Bastante amplo, né, o trabalho das fonos. E a gente está aqui com a Michele e com a Ana, que são fonos que atendem pela Clinitim. E como é que faz, Michele, para entrar em contato com a Clinitim e agendar uma avaliação auditiva? Isso. Para entrar em contato com a Clinitim pode ser pelo WhatsApp 98911-1281. Pode passar lá na Clinitim também, as meninas vão atender muito bem, com certeza. Fica em cima da Cicobi Maxi Crédito, atrás da Prefeitura, na Avenida 7 de Setembro, número 592, sala 8. Bem no centro da cidade. Bem no centro, exatamente. E o telefone fixo é o 3308-9282. Então, as pessoas podem passar por lá, fazer o seu agendamento, fazer um teste, uma avaliação auditiva sem compromisso. Enfim, o compromisso é consigo mesmo nesse caso, né? Exato. Muito bom. Consciência de buscar o atendimento, entender se tem uma perda definitiva, se não é, buscar o tratamento, né? A gente está falando de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente está falando de ter uma saúde melhor, e a saúde auditiva, ela não é só escutar, tem muitas outras coisas envolvidas. Muito bem, essa foi a nossa entrevista, então, com as meninas aqui da Clinitim, a Michele e a Ana.